Olá, meus queridos alunos. Então, vamos lá para mais uma, na verdade não é uma videoaula, é uma aula que eu vou utilizar a tela do computador aqui, tá? Eu consegui um programinha que a gente consegue trabalhar com a tela do computador, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar do filo quinidários, tá? O terceiro 2 eu já expliquei em sala de aula e o terceiro 1 ainda não, mas eu vou explicar novamente para as duas turmas, tá? Então, por que nome quinidários? Quer dizer ser que causa urticância, ser que queima, tá? Então, os quinidários, eles são animais que queimam e produzem urticância, tá? Então, por que eles queimam? Por que eles produzem essa urticância? Porque, na verdade, é uma forma deles paralisarem, né, as presas e depois se alimentarem dessas presas. E também é uma forma de defesa, tá? Primeiro grupo que é classificado como metazoa, ou eumetazoa, ou seja, que é considerado um animal verdadeiro. Então, ele foi o primeiro grupo que tem tecidos embrionários verdadeiros. Tá? O que são tecidos embrionários? É lá a mesoderme, a ectoderme e a endoderme, que são formadas lá na fase embrionária, lá na fase da formação do indivíduo. Então, os quinidários, tá? Eles têm lá na fase embrionária a formação da ectoderme e da endoderme, tá? São esses dois folhetos embrionários. Então, como eles têm esses dois folhetos embrionários, a ectoderme e a endoderme, a gente diz que ele é diblástico, tá? Os quinidários, tá? Eles são bentônicos ou planctônicos. O que isso quer dizer? Planctônicos são aqueles seres que vivem na superfície, tá? Que vivem na linha da água. Um exemplo aqui, a caravela. E os bentônicos são aqueles que vivem fixos, né? Ou que andam, né? Ou nadam muito próximo à areia, ao substrato, tá? Então, os quinidários possuem 4 classes importantes. Quais são essas classes? A primeira que a gente vai ver é chamada de classe hidrozoa, tá? Sendo representado por quem? Pela hidra, que a gente tem aqui no começo, tá? Que ela tem a forma de pólipo. A obélia, aqui também, essa segunda imagem, também tem forma de pólipo. E a caravela portuguesa, que nós temos aqui, tá? Mostrando para vocês, tá? Depois nós temos a classe Sifozoa, tá? Lembrando, por que a gente lê Sifozoa? Porque o pH ele tem som de F, tá? Então, Sifozoa. Principal representante é a medusa, nossa popular conhecida água-viva, tá? 98% do corpo da medusa é composto de água, tá? Essa parte de cima aqui, ó, tá? A parte da epiderme, a parte de cima, ela não queima, tá? O que queima na água-viva é aqui na parte dos tentáculos, tá? Normalmente, uma água-viva ela tem 4 tentáculos, tá? Então, a medusa, popularmente conhecida como água-viva, tá? Então, na classe Anthozoa, encontramos a anêmona do mar, tá? Bem conhecida lá do filme Procurando Nemo, né? E os corais marinhos, tá? Então, os corais também são quinidários, tá? Sendo considerados sésseis. O que são sésseis? São seres que vivem fixos, tá? Exemplo, então aqui nós temos a anêmona do mar. Esses tentáculos da anêmona causam urticância, tá? O peixe-palhaço, que é aquele que é representado no filme Procurando Nemo, por que não causa urticância nele? Porque ele tem... Não é que não causa, é que o toque do tentáculo no peixe-palhaço, ele causa uma sensibilidade muito fraca, tá? Ele tem uma proteção na pele, na epiderme dele, que ele consegue tolerar esse contato, tá? Por isso que ele, para se fugir dos predadores, ele acaba usando a anêmona como lugar de moradia, tá? E nós temos os corais marinhos, que a gente tem essa foto aqui representando, existem várias espécies, diversidade, tá? A cor do coral não é dele próprio, tá? Normalmente, a cor do coral é das algas que estão inseridas dentro dele, tá? Que a gente vai ver mais para frente. E existe a classe cubozoa. Por que cubozoa? Porque o indivíduo ele tem um formato de cubo, como vocês podem ver aqui em cima, tá? Principal representante, os cubozoários, que são as vespas do mar, tá? Então, aqui a gente tem essas vespas do mar, elas são encontradas em maior frequência próximas às praias da Austrália, tá? E elas causam problemas graves aos surfistas, porque quando eles vão para o mar, tá? Como elas se aproximam muito da beira da praia, os surfistas acabam se engalhando nesses tentáculos,
aí acabam sofrendo a picada. Tá? Dependendo do tamanho da vespa e da quantidade de tentáculos que enrolou nesse surfista ou que enrolou nesse banhista, tá? Pode levar até a morte. Quais são as características gerais dos quinidários? Possuem simetria radial, quer dizer que eu posso cortar esse animal em 5 partes, tá? E essas 5 partes vão ter serão praticamente iguais. Na fase embrionária, os quinidários formam 2 tecidos embrionários, como o professor falou, a ectoderme e a endoderme, tá? Por ele formar esses dois tecidos, a gente diz que ele é diblástico, tá? Então, são animais diblásticos, por formarem a endoderme e a ectoderme. São animais acelomados, ou seja, não possuem cavidade interna revestida por mesoderme. Então, eles não têm mesoderme, tá? Como eu falei para vocês, a diferença do celomado e do acelomado, o celoma é como se fosse uma espécie de estrutura, né, que reveste alguns seres vivos, e esse celoma ele vai dar lugar para a formação dos órgãos, tá? Então, a água-viva, os quinidários, eles são acelomados, não possuem celoma. Então, a fisiologia dos quinidários, tá? Fisiologia, como é que o corpo desses quinidários funciona? Primeiro grupo a apresentar sistema nervoso. Então, é o primeiro grupo, os poríferos que a gente viu não possuía sistema nervoso. Então, primeiro veio os poríferos, depois na escala evolutiva veio os quinidários. Então, agora a gente tem a presença do sistema nervoso, formado apenas por células nervosas. É um sistema nervoso difuso. Por que difuso? Porque algumas águas vivas possuem apenas 2 células nervosas, ou seja, só 2 neurônios, né? Não tem ainda a formação do encéfalo, tá? Sistema digestório incompleto. Então, ele possui apenas boca. Um exemplo aqui que a gente tem é da medusa, tá? Então, ele tem a boca, mas não tem a saída, não tem ânus, tá? Então, eles são protostômios. O que é isso? Eles são animais que primeiro originam a boca, tá? Então, eles têm a boca aqui, então o alimento, né, a água vai entrar com partículas orgânicas aqui, tá? E ele vai retirar o que ele necessita de alimento e ele vai devolver pelo mesmo local, pela boca, tá? Quanto na medusa, na água-viva, a boca fica embaixo, no pólipo, a boca vai ficar em cima, tá? Próximo aos tentáculos. Então, incompleto porque não tem sistema digestório completo, né? O próprio nome já está dizendo, não tem estômago, não tem intestino, tá? Tem só essa cavidade chamada cavidade gastrovascular. Tá? Possui uma cavidade gástrica, o animal se alimenta e evacua pela boca. Então, como o professor falou, tá? Ele vai ingerir o alimento pela boca, vai fazer a absorção desse alimento e a excreta dele vai ser liberada pela boca. Digestão extracelular e intracelular. Então, pouco da digestão vai ser feita aqui na cavidade gastrovascular, tá? Ou seja, extracelular, e outra parte da digestão vai entrar por difusão nas células, tá? E vai ser feita dentro das células. A cavidade gastrovascular, onde ocorre uma parte da digestão, a outra parte ocorre dentro das células. Não possui sistema excretor, é feito por difusão. Então, através de célula a célula, os metabólitos, as excretas que esse animal produz, é liberado na água, tá? Aqui nós temos um sistema nervoso, tá? De um pólipo, onde a gente vê a ramificação desses neurônios, tá? Então, como é que é a forma do corpo desses quinidários? Morfologia quer dizer forma do corpo, tá? Forma nadante, tá? Que é a medusa, que a gente pode dizer de vida livre. Por que vida livre? Pode, né, se movimentar, se locomover. E a forma fixa, que é o pólipo, que a gente tem como exemplo aqui a anêmona do mar, tá? Quais os tecidos que os quinidários possuem? Nós temos o tecido externo, formado pela epiderme, originada pela ectoderme. Então, esse tecido embrionário, a ectoderme, ele vai originar a epiderme. Epiderme é essa parte mais azulzinha aqui, ó. Tá? A gente estou mostrando aqui no pólipo, com azul mais escuro aqui, tá? E aqui também tem a epiderme na medusa, na água-viva. Então, ela é formada pela ectoderme. E o tecido interno, chamado de gastroderme, é formado pela endoderme, tá? Então, nós temos aqui a gastroderme, tá? Essa parte azulzinha mais fraca aqui, ó. Aqui também tem a gastroderme, tá? Dentro dessa gastroderme, a gente chama de mesogleia,
tá? Que é uma massa gelatinosa. Dentro da mesogleia, nós temos o sistema nervoso, tá? Aqui na imagem de vocês mostra a mesogleia, ó, tá? Então, a mesogleia, tá, é onde fica o sistema nervoso dos quinidários, e alguns cientistas colocam que ela funciona como é uma massa gelatinosa, tá? Um exemplo é que ela funciona assim, ó, quando a medusa, por exemplo, vai flutuar, tem tendência a ir para a superfície, ela fica menos densa. Quando a medusa tende a querer ir mais para o fundo, né, e mais em direção à profundidade, ela fica mais densa, ou seja, mais pesada, fazendo com que ela possa afundar ou possa boiar, tá? Então, na epiderme, encontramos pequenas células que nós chamamos de quinidócitos, tá? Aqui nós temos um pólipo, tá? Pólipo porque ele vive fixo. E aqui a imagem está mostrando bem certinho aqui, ó, na epiderme, que é essa parte aqui, tá? A célula, essas células na lateral aqui, ó, que a gente vai chamar de quinidócitos, tá? Lá nos poríferos eram chamadas de coanócitos. Aqui já é quinidócitos. Então, os quinidócitos são células urticantes que produzem uma toxina que queima e que paralisa a presa, tá? Os quinidócitos possuem um gatilho, que quando é tocado, dispara uma flecha chamada de nematocisto, onde se encontra a toxina. Então, aqui nós temos na epiderme, aqui bem certinho, um quinidócito, tá? Dentro desse quinidócito, nós temos uma estrutura, tá? Que é chamada de nematocisto. Então, quando o indivíduo, a presa, né, ou qualquer indivíduo encosta, tá, nessa célula, nesse quinidócito, esse aqui tem um gatilho, esse gatilho é disparado e libera, como se fosse uma flecha, uma estrutura chamada nematocisto, tá? Esse nematocisto é liberado, tá? É onde ocorre o toque no indivíduo, na presa, e é onde libera essa toxina para causar urticância, tá? Como o professor falou, pode ser um sistema de defesa, um sistema de captura de presa e reprodução dos quinidários. Então, o que vem a ser a reprodução dos quinidários? Como é que eles geram uma nova prole, né? Como é que gera um novo indivíduo? Existem dois tipos de reprodução nos quinidários, tá? Existe a reprodução assexuada, que é a mais comum, e a reprodução sexuada, que é aquela que envolve a troca de gametas, é aquela que envolve o espermatozoide e o óvulo, tá? Na reprodução assexuada não tem troca de gameta. Se não tem troca de gameta, não vai haver variabilidade genética, ou seja, a reprodução assexuada, o indivíduo que é formado, normalmente ele é um clone do indivíduo formador, entende? Então, normalmente ele é um clone, digamos assim, do primeiro indivíduo, tá? E uma das principais reproduções assexuadas dos quinidários é o brotamento. O que é isso? Aqui nós temos, então, uma hidra, tá? Ela tem o corpo em forma de pólipo. Então, lembrando que os quinidários, eles têm dois tipos, né? De estrutura corporal, aquela que é na forma de pólipo, que ela é fixa, tá? Ela é séssil, fixa, e aquela que é na forma nadante, né? Que é na forma de medusa, caravela, tá? Então, nós temos a hidra, tá? Na epiderme da hidra, uma das células, ela se especializa, né? Ela se modifica e começa a originar um tipo de broto, tá? Esse broto, ele vai se desenvolvendo, tá? Vai crescendo ao longo do tempo e ele se torna um broto jovem, tá? A partir do momento que ele se torna um broto jovem, ele cai no substrato e forma um novo indivíduo, tá? Então, nós temos a formação de 2 indivíduos por brotamento. Lembrando que aqui não houve troca de material genético, não houve união de gametas, não houve fecundação, tá? E depois nós temos a reprodução sexuada. O que é a reprodução sexuada? É onde há a união do espermatozoide com o óvulo, a fecundação, tá? E a fecundação dos quinidários, a maioria delas é externa, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, os quinidários, eles são monóicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos os quinidários machos e os quinidários fêmeas, tá? Então, nós temos aqui um quinidário macho, tá? Esse símbolo representa o macho e esse símbolo a fêmea. Então, o macho libera o espermatozoide no ambiente, tá? Ele vai até o óvulo da hidra, né? Do pólipo fêmea, tá? Na verdade, o óvulo ele fica na parte da epiderme, tá? Exposto, por isso que é fecundação externa, porque ele fica exposto. Então, o macho libera
o espermatozoide, ele vai até o óvulo, ocorre o processo de fecundação, união do espermatozoide com o óvulo, tá? O óvulo, ele começa a se desenvolver, tá? Ele, após a fecundação, então, o desenvolvimento dele tem a fase de blástula e gástrula, tá? Então, o embrião, ele na fase de blástula, ele ainda fica fixo, e na fase de gástrula, ele cai, tá? Cai na areia, no ambiente, tá? No substrato, originando um novo indivíduo, tá? Então, a fase sexuada é essa, tá? E nós temos a reprodução por metagênese. O que isso quer dizer, né? Então, para completar todo o ciclo de vida, tá? Para completar todo o ciclo de vida do animal, o animal ele faz reprodução assexuada e sexuada, que a gente já viu ali, chamado de alternância de gerações. Então, o que acontece aqui? Na verdade, no mesmo processo, tá? Ele faz esses dois tipos de fecundação. Ele faz esses dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada, tá? O que isso quer dizer? Que no mesmo desenvolvimento do indivíduo, ele vai fazer as duas reproduções ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né? As duas reproduções, uma no estágio inicial e a outra no estágio final, tá? Então, a alternância de gerações é quando ele faz esses dois tipos de reprodução. Vamos ver como é que funciona aqui, tá? Então, nós temos aqui uma medusa macho e uma medusa fêmea. O que acontece? O macho libera o espermatozoide no ambiente, ele vai até lá, até a medusa fêmea, encontra o óvulo, ocorre a fecundação, união do espermatozoide com o óvulo, forma-se o zigoto. Esse zigoto vai se desenvolvendo, né, pelo estágio embrionário, fase de blástula, e na fase de gástrula ele tem a formação da plânula, tá? A plânula é a larva dos quinidários. Essa plânula se fixa no substrato, formando um pólipo, tá? Esse pólipo, então, dessa fase aqui, ó, da primeira etapa até a formação da plânula, nós temos uma reprodução sexuada, tá? Daqui em diante, do pólipo até a medusa, nós vamos ter uma reprodução assexuada. Por quê? Porque o pólipo, ele sofre uma diferenciação celular, que a gente vai chamar de estrobilização, e ele começa a dar origem a novas medusas, tá? Então, ele passa por um processo de diferenciação, originando novas medusas e liberando no ambiente. Então, esse processo de diferenciação para liberar novas medusas, a gente fala que é reprodução assexuada. Então, aqui no início nós temos um estágio de reprodução sexuada, e aqui no final um estágio de reprodução assexuada. Por isso que a gente fala que é alternância de gerações, tá? Lembrando que não obrigatoriamente ele tem que fazer esse processo aqui, de formação de medusas. Normalmente o indivíduo vai ficar sempre na forma de pólipo. Lembrando que a gente tem pólipo que vai fazer o processo de alimentação e tem pólipos que vão fazer o processo de reprodução. Aqui só para ter mais uma imagem para vocês, então nós temos aqui a medusa fêmea e a medusa, né, macho. A medusa é água viva, tá? Então ela libera o espermatozoide no ambiente, a medusa fêmea libera o óvulo, ocorre a fecundação. Então aqui está escrito, ó, reprodução sexual, ou seja, do zigoto até a formação da plânula, nós temos a reprodução sexuada, tá? Depois ocorre a reprodução assexuada, onde o pólipo, tá, ocorre uma diferenciação celular, formando medusas e liberando no ambiente, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A próxima vai ser sobre plateumintos, tá? E daqui uns dias o professor já posta a videoaula sobre plateumintos, tá? Então é isso, gente.